Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 3. Nós leremos do verso 7 ao verso 18. Lucas 3, de 7 ao 18. E o tema da nossa breve reflexão nessa manhã é a porta do reino, baseado em uma figura bastante conhecida, que é João, conhecido como o Batista. João o Batista e a sua pregação. Agora, por que escolher esse texto, né? Qual é o critério da seleção de texto para pregação numa manhã como essa, num dia como esse? Nós viramos o ano e agora nós temos assim muitas expectativas, né, para este novo tempo. E não é para menos, afinal de contas, estamos vindo de 2 anos muito difíceis, talvez os anos mais difíceis da nossa história até aqui, na questão da saúde, da economia, enfim. Então, nós damos graças a Deus porque estamos aqui, apesar de termos sofrido um bocado nesses últimos 2 anos. Então, é natural que a gente olhe para esse tempo agora com bastante expectativas. E é bom que nós façamos isso. É bom trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, não é? É bom que a gente olhe para frente e espere melhores dias, porque o Senhor está conosco. No entanto, existem alguns alertas que a palavra nos traz, principalmente aqui neste texto de João o Batista, que fazem muito sentido para mim nessa época. Porque quando nós celebramos o tempo do Natal, o Advento e o tempo do Natal, ele se estende um pouco mais além do dia 25 de dezembro. Então, nós ainda, teoricamente, estamos celebrando o tempo do Natal. E o tempo do Natal fala da vinda do Senhor Jesus. É também um tempo propício para falarmos da chegada do reino, não só da sua primeira chegada, mas também da sua segunda chegada, porque o Senhor Jesus veio uma vez, subiu aos céus e vai voltar. É o que nós chamamos de parousia, a volta do Senhor Jesus, a chegada definitiva e completa do reino. Tem um termo na teologia que é um paradoxo, que nós chamamos de já e ainda não. Tem algumas coisas na vida que são já e ainda não. Tipo a nossa salvação. Nós somos salvos? Sim, somos salvos. Já somos salvos. Mas ainda não completamente, porque nós estamos aqui. Um dia nós vamos desfrutar da salvação completamente no céu. Então é o já e ainda não. O reino de Deus está entre nós? Sim, já e ainda não. Ele já está entre nós, porque Jesus já veio, já nos perdoou os pecados, o seu Espírito habita em nós. Então, sim, nós já temos o reino, mas ainda não, porque um dia o Senhor Jesus vai voltar e tudo se submeterá a Ele, e aí o reino será pleno. Então, quando nós falamos da vinda do reino, da vinda do Senhor Jesus, nós precisamos nos lembrar que o ministério de Jesus se cumprirá completamente na sua vinda quando houver a ascensão, né, a ressurreição dos mortos e a sua glorificação final. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós oramos na virada do ano, há muitos anos essa tem sido a minha oração. Antes de orar pelas oportunidades que vão aparecer, antes de orar pela saúde da minha família, pelas minhas filhas, a nossa oração é: Deus, Senhor Jesus, que 2022 seja o ano do teu regresso, seja o ano da tua volta. Essa é a primeira expectativa, o primeiro pedido, a primeira oração. Senhor, mais do que qualquer coisa, eu quero ser encontrado neste ano de 2022, olhando para os céus, aguardando o teu retorno, porque eu sei que a nossa vida só será completa e todo o mal, toda a dor só terá fim quando o Senhor regressar. Então nós amamos o Senhor. Tem uma música que foi composta por uma líder de louvor aqui no Brasil, na comemoração de 10 anos de ministério, que sempre fala muito comigo quando eu escuto. E ela diz assim, na primeira parte da sua primeira estrofe, diz assim: o tempo passou e não se apagou o meu amor por ti. Cada vez mais
posso dizer que eu sou teu. A minha entrega se fortalece. Eu quero ter esse sentimento, sabe, irmãos? De ano após ano dizer, Senhor Jesus, eu ainda quero o Senhor, eu desejo o Senhor ainda mais, eu quero que o Senhor se manifeste, volte e que eu quero ver a tua face, esse é o meu desejo principal, para que o teu reino venha. Essa, na verdade, é uma expressão bastante importante na oração do Pai Nosso, a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, venha a nós o teu reino. Essa deve ser a nossa oração para 2022. Quando o reino se manifestar, e quando o reino de Deus vier, todas as coisas vão entrar nos seus devidos lugares. E quando eu digo quando o reino de Deus se manifestar ou vier a nós, eu também não estou falando só do retorno físico do nosso Senhor Jesus, mas do seu governo nas nossas vidas. Venha a nós o teu reino, quer dizer que em 2022, Deus, que aquilo que tem valor para o Senhor seja precioso para mim. Venha a nós o teu reino, quer dizer que aquilo que me parece difícil ou pesaroso, mas é o teu querer, eu vou fazer. Eu vou me comprometer com aquilo que o Senhor se compromete. Eu vou aprumar o meu coração à tua balança. Isso é clamar pela vinda do reino de Deus. E é isso que nós devemos fazer, essa deve ser a nossa expectativa maior. E por que então nós escolhemos esse trecho da pregação de João Batista? Porque essa era a mensagem que ele pregava. A mensagem de João Batista, se você comparar os evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus, que são aqueles que detalham um pouco mais esse ministério e essa pregação, eles vão dizer para nós que a pregação de João Batista se resumia em uma expressão: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Esta é a porta do reino. O reino está próximo, nós desejamos este reino, queremos que o Senhor Jesus volte, mas mesmo se o Senhor Jesus não voltar, nós queremos que o governo de Deus esteja entre nós, na nossa família, amém? Mas para que esse reino seja vivenciado na sua máxima potência, existe uma porta, existe uma condição e existe uma atitude que se requer de nós, que é arrependimento. João Batista, primo de Jesus, nascido filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, ele foi um profeta muito importante. Jesus vai dizer para nós que talvez ele seja o mais importante de todos. E o ministério de João Batista era preparar a vinda do Messias. Ele cumpre profecias que estão lá em Malaquias e em Isaías, que dizia assim, e antes de o Messias vir, Deus mandaria aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Vós que clama no deserto, endireitai as veredas. Então os montes seriam aplanados, os vales seriam elevados, as estradas tortuosas ficariam retas, para que então o rei entrasse. A mensagem de João Batista era para preparar a vinda de Jesus. Então, pensa comigo, como que pregar arrependimento prepara para a vinda de Jesus? Como que as pessoas, ao ouvirem João Batista, se tornariam mais preparadas para entender o que Jesus viria comunicar? É muito simples, porque João Batista apontava para essa necessidade de arrependimento, apontava para o pecado, apontava para situações no mundo e na nossa vida que estão em desacordo com a vontade de Deus. E Jesus veio para manifestar o amor do Pai, para perdoar os pecados e para salvar os pecadores. Ele disse que havia se manifestado para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele disse que veio para perdoar pecadores. Ele fez isso várias vezes, não é? E fez isso de maneira última e cabal na cruz. Mas pensa comigo, se hoje em dia é bem complicado falar assim, né, de pecado. As pessoas tapam os ouvidos, apesar do pecado ser a coisa que é mais está mais à vista, está mais expressa do que qualquer outra coisa. As corrupções, os desamores, o ódio, as desigualdades, a morte, o pecado está aí, ao nosso redor, exposto, mas
Há muitas pessoas que não gostam de dar nomes aos bois e falar sobre pecado, que pecado desagrada a Deus. Isso parece ser um pouco intolerante, isso parece ser um pouco taxativo, religioso demais. Então, as pessoas na nossa cultura hoje tapam os ouvidos, não querem ouvir falar sobre pecado, que algumas coisas são certas, outras são erradas. Enfim, essa discussão vai longe. Mas perceba que é incoerente. Se nós tirarmos o pecado da jogada e não falarmos mais sobre coisas certas e coisas erradas, coisas boas e coisas ruins, se nós não falarmos sobre isso, todo o evangelho perde seu sentido. Porque se não há pecado, então, por que nós chamamos Deus de um Deus amoroso e perdoador? Por que nós falamos da graça de Deus? A graça e o perdão de Deus não fazem sentido num universo onde não existe ofensa. Porque só uma ofensa e um pecado pode ser perdoado. Consegue entender? Que para então existir perdão, para existir evangelho, salvação, para existir mudança de vida, precisa existir também algumas coisas que estão em desacordo. E é sobre essas coisas que João Batista falava, e contra elas ele pregava, dizendo: olha, o rei está chegando, e vocês precisam se preparar. Nós precisamos nos preparar para a chegada deste ilustre rei. Então, ao falar sobre pecado, ao falar sobre esse desacordo, sobre o desequilíbrio do mundo causado pelo pecado, João Batista estava preparando as pessoas para que elas pudessem receber cura e salvação. Então, não existe como receber cura e salvação sem antes falarmos daquilo que precisa de cura e salvação. Ou de qual área na minha vida, no meu coração e no meu mundo precisa desse equilíbrio divino. É incoerente falarmos do Deus amoroso se nós não falarmos daquilo que o amor de Deus cura em nós. Então isso é muito óbvio, que para entrar num novo ano, onde a gente espera coisas muito boas, a gente precise passar por essa porta do reino, que é o arrependimento, e dizer: Deus, eu quero de fato um novo ano, eu quero um ano bom. Mas existem coisas que, se ficarem no meu coração, que se ficarem na minha vida, se ficarem na minha mente, vão tragar a bondade do novo ano. E eu não vou conseguir viver, eu vou viver apenas um outro ano, não um novo ano, não um ano melhor. Os dias continuarão tendo 24 horas, os meses 30 dias, o ano 365 dias, mas se você não mudar, irmão, o ano continua velho, o ano continua ruim. Então, há de haver arrependimento. Precisamos desse arrependimento, precisamos da mensagem de João Batista. Essa mensagem de João Batista, ela é importante para nós. Esta era a vocação, preparar as pessoas para o reino. Se nós desejamos o reino, irmãos, a chegada ilustríssima do nosso rei, na nossa vida, na nossa família, nós precisamos preparar o caminho. Não é verdade? Um exemplo muito simples, talvez até simples demais. Mas quando você vai receber uma visita na sua casa, você apronta a casa. É ou não é verdade? A não ser que seja assim, tipo o seu cunhado, né? Tipo, o cunhado, a gente até bagunça a casa assim para ele falar assim: puxa, melhor voltar em outra hora. Isso que eu estou falando, que meu cunhado vai almoçar lá em casa hoje, mas não é para você. Mas a gente arruma a casa quando vai receber uma visita ilustríssima. A gente vê quando o presidente da República ou uma celebridade vai para algum lugar, todo o aparato de segurança, como as coisas são preparadas, não é verdade? Lá em casa, quando vai alguém nos visitar, a última meia hora até a visita chegar é catando brinquedo, né? Dando aquela última geral, porque eu não sei se eu vivo ou se eu cato brinquedo. É a única coisa que eu faço na minha vida, parece que é catar brinquedo lá em casa, né? E aí você pega um, na hora que você vê, já tem outro aqui, acabei de guardar esse aqui. Aí eu olho, né? Eu colocando os brinquedos numa caixa e a Ana tirando e jogando para fora da outra. A gente prepara as coisas para receber uma visita ilustríssima. E na nossa vida, para receber uma visitação especial do Espírito Santo e o reino de Deus alcançando a nossa família, o nosso mundo, nós precisamos tirar algumas coisas do lugar, precisamos arrumar as coisas. Essa era a mensagem de João Batista. Vamos ler o texto? Versículo 7 diz assim:
João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Veja bem que texto interessante. Nós temos uma variação desse texto em Mateus, e temos um resumo deste texto em Marcos, capítulo 1. Se depois você quiser comparar as versões, João fala um pouquinho, o Evangelho de João também fala de João Batista um pouquinho, mas esse núcleo da mensagem da pregação de João Batista está nos Evangelhos sinóticos. Aqui, nós vemos um público que vinha ouvir João Batista. Então, nós vamos ver 4 coisas interessantes sobre a mensagem de João Batista. E a primeira delas é a audiência de João Batista. Porque o texto diz que multidões vinham até ele, saíam até ele. Por que saíam? Porque saíam dos territórios de Israel, principalmente dos territórios da Judéia e da Galileia, e iam para o deserto, junto do Jordão, para serem batizados. Uma multidão ia ouvi-lo falar. Uma multidão. Aqui, Lucas não distingue quem estava lá. Mas em Marcos e em Mateus, nós lemos que parece que tem 2 grupos que vão até João Batista. Primeiro, um grupo de pessoas que quer ouvir a palavra de Deus, que deseja se batizar, que está arrependido dos seus pecados, e são os discípulos de João Batista. Inclusive, tem alguns discípulos de João Batista que se tornaram discípulos de Jesus depois, como é o caso de André, como é o caso de João, né? Mas, então tem esse grupo é o grupo legal. Esse é o grupo que quer Deus, eles querem se arrepender, eles querem caminhar de acordo com a vontade de Deus, eles são fiéis. Mas também vinham religiosos atrás desse movimento de João Batista, para ver o que João Batista estava fazendo, para fazer o corre das notícias, porque você vai ver também que João Batista denunciava, fazia críticas proféticas ao governo da época. E por causa disso, inclusive, que ele foi morto. Então tinha aqueles batedores, né, aquelas pessoas que iam para ouvir o que ele estava falando para ir depois contar para o rei. Aquelas pessoas que estavam interessadas em estar junto ali de João Batista, mas o arrependimento do seu coração não era verdadeiro. Eram os religiosos, fariseus, saduceus e tantos outros. Então a gente tem 2 grupos. Um grupo que vai até João Batista porque quer encontrar a Deus, e um grupo que vai até João Batista porque quer fugir de Deus. Eles querem fugir da ira divina. Eles querem ver o que está acontecendo, talvez até passar pelas águas, mas sem arrependimento nenhum. E por isso, João Batista fala: vocês estão vindo aqui para serem batizados, mas vocês são serpentes, venenosas, raça de víboras.
E entre nós existem esses dois grupos até hoje. Nessa igreja tem esses dois grupos. Tem gente que vem porque ama a Deus, porque deseja levantar mãos santas e deseja encontrar a Deus e se prostrar diante dele. E existem pessoas que vêm para fugir de Deus. Como é que você foge de Deus vindo para a igreja? Você vem, senta do lado da pessoa que é uma crente no Senhor Jesus, um crente no Senhor Jesus, e você levanta a mão igualzinho ele, e você bate o seu ponto eclesiástico: eu vim na igreja, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou da igreja, eu participo lá, então eu sou filho de Deus, né? Eu passei pelas águas do batismo, eu não vivo muito de acordo com a Bíblia, mas eu pertenço a esse grupo, entendeu? Então eu faço parte, eu acredito que Deus me aceita, eu estou lá toda semana, não tem por que não me aceitar, mas, na verdade, você vive a sua vida do seu próprio modo. Como é que você foge de Deus vindo à igreja? Você foge de Deus dizendo assim: eu dou 10 e com os outros 90 da minha renda, eu faço o que eu quiser. Eu gasto, inclusive, com coisas que Deus não gostaria que eu gastasse. Eu gasto com vício, eu gasto com traição, eu gasto com conluio, eu gasto mal. Eu gasto mal mais do que eu ganho, inclusive. Não é por quê? Porque é meu. Mas eu dei meus 10% lá, então agora Deus tem que me abençoar. E vindo à igreja, as pessoas fogem de Deus. Porque acham que o seu dever já está cumprido. E agora elas não precisam se arrepender de nada. Então esses dois grupos estavam ouvindo João Batista, e esses dois grupos estão aqui o tempo todo. E agora você precisa refletir. A qual grupo você pertence? Ao grupo que circunda, que frequenta, que repete o rito, que repete o gesto, que cumpre a sua justiça, mas vive sem arrependimento? Ou você, de fato, quando vem para esse lugar, está com a sua mente concentrada no Senhor, e aquilo que você ouve, você fala: Deus, que seja como uma semente caindo em boa terra no meu coração para dar fruto, e você vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta. Ainda que você não consiga sempre, mas o teu desejo é que o reino de Deus venha na sua vida. Existem esses dois grupos, essa era a audiência de João Batista. Esses dois grupos, eles têm atitudes diferentes com relação ao arrependimento. Eles parecem ser arrependidos, mas o primeiro tem duas palavras, inclusive, que na teologia para fazer distinção de arrependimento. A primeira é contrição. Contrição é o arrependimento verdadeiro. Mas existe uma outra palavra que chama atrição. E a atrição é um tipo de remorso que a pessoa sente porque ela foi pega. Sabe? Eu estava até lembrando de uma delação premiada que eu vi o vídeo no ano passado, acho que da Operação Lava Jato, onde algum dos presos lá confirmava que ele havia recebido propina e tal, e ele contava. E aí o juiz perguntou: e você acha que isso é certo? Você está arrependido? Aí ele: sim, claro, estou arrependido. Aí o juiz perguntou: mas e se nada disso tivesse vindo à tona? Você se sentiria arrependido da mesma forma, se isso não tivesse sido descoberto? Aí ele: não, acho que não. É óbvio, né? Isso não é contrição, isso é atrição, isso é medo do juízo, é medo da pena. Não é? E não é isso que Deus quer de nós. Esse não é o amor verdadeiro. A gente não está aqui porque a gente tem medo do inferno. O inferno pouco importa, porque Deus é maravilhosamente lindo e bom e gracioso, e o nosso coração foi conquistado por Ele, a gente quer viver com Ele, usufruindo dessa presença maravilhosa que nos traz vida abundante. Ninguém nem lembra mais que existe inferno. Por quê? Porque o céu já nos alcançou. Agora, quem vive com medo do inferno, fazendo tudo que tem que fazer aqui por medo do inferno, não tem contrição, tem atrição. Vem para a igreja para fugir de Deus, para garantir o seu, mas com Deus mesmo ela não quer nada. Veja como que o seu 2022 depende muito de você.
Depende muito do que você faz. Depende do seu arrependimento. Para você entrar em 2022, para que o reino de Deus venha na sua vida, existe uma porta, e essa porta é o arrependimento. Mas além da audiência ali de João Batista, ele também tinha uma advertência. A advertência era simples: arrependa-se. 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 O reino de Deus está próximo. Arrependa-se. Arrependa-se. Eu não preciso saber qual é o seu pecado para saber que essa mensagem se aplica a você. Do mesmo jeito que talvez você não saiba qual é o meu pecado, mas eu posso te garantir que ela se aplica a mim. Arrependa-se é uma mensagem tão importante para nós hoje. Porque o pecado, o mal, vou falar o pecado, mas o mal do mundo, o problema do mundo, está sempre fora da gente. É sempre o outro. O partido desse lado diz que o outro é o mal. E esse diz que o outro é o mal. O mal sempre está do lado de lá do muro e nunca do lado de cá. Então a palavra de João Batista, ela é muito importante para nós, porque ela nos enche de responsabilidade pessoal. Porque o mal não existe. O que existe é o malvado. O mal, não existe uma matéria do mal flutuando. O que existe é a materialização do mal no desejo mal de alguém. Então, quando nós falamos, por exemplo, que devemos combater ideias, isso é interessante, mas ao mesmo tempo pode nos desviar do foco de que as ideias, elas têm agentes morais responsáveis que as executam. Senão a gente fica culpando só o racismo e nunca pune o racista, por exemplo. Então arrependa-se, é muito importante, traz de volta para nós o sentimento de que eu faço parte do problema, sim. E que para o reino de Deus vir, eu preciso me arrepender, não é só o outro, não é só quem eu não gosto que está errado, não, sou eu. Sou eu. Isso é uma das coisas que a gente mais precisa hoje, o senso de responsabilidade pessoal. De que o problema do mundo é o pecado, e o pecado está intrinsecamente embolado na minha existência. E basta perguntar para minha esposa se eu acho que não, esse negócio de arrependimento, pecado e tal. Esse negócio de ano novo, eu estava até falando para o pessoal da produção estava dando risada. Que eu falei, você pode desejar um ano novo para sua esposa, um feliz ano novo para o seu marido, mas que é uma coisa melhor para você fazer? Pega um papel, uma caneta, dá para sua esposa, e fala assim, meu amor, escreve aqui o que eu preciso fazer para você ter um feliz 2022. Aí a gente está falando sério. Né? E a esposa faz a mesma coisa, que as esposas estão vibrando. Faz a mesma coisa. Dá papel e caneta e fala assim, meu amor, o que eu preciso fazer para que o seu 2022 seja feliz? Porque falar feliz 2022 é muito fácil. Não tem compromisso nenhum. Não é? Tem que partir da gente, eu tenho que entender que o meu arrependimento vai melhorar a minha casa. Eu encarar os meus males, as minhas deficiências, os meus temores, os meus buracos. Isso vai transformar a vida da minha família e do universo que me cerca. Isso é interessante, arrependa-se. Parece que essa mensagem é dura demais, mas ela é necessária. Tanto que eu falei de dois grupos, lembra? De um grupo que quer a Deus e de um outro grupo que não quer a Deus. E João Batista não está falando só para o grupo que quer fugir a Deus que eles têm que se arrepender. Ele está dizendo para todo mundo, mesmo para aqueles que estavam querendo a Deus. Eles também precisam se arrepender. Todos precisamos nos arrepender. Esse é o cerne da mensagem. Essa é a advertência. Mas não tem só uma advertência, existe uma exigência. Porque dizer que está arrependido também é fácil. A exigência do arrependimento são frutos. É isso que a gente lê no texto. Demonstrem frutos de arrependimento. Por quê? Demonstrem frutos de arrependimento. Porque falar é fácil. Esse era o discurso que as pessoas automaticamente pegavam quando ouviam a palavra de arrependimento. Nós somos filhos de Abraão. Por que eu tenho que me arrepender? Quem tem que se arrepender é o gentio. Quem tem que se arrepender é o cara que não está na fé. Eu estou aqui. Por que eu vou me arrepender? Eu sou filho de Abraão. Sabe quem é meu pai?
Pô, nasci nessa igreja. Ah, arrependa-se, agora eu sou o pecador. Pô, fundei isso aqui. Meu avô estava aqui, meu tataravô. Sou neto de pastor. Não é? Isso é fácil. Na hora que a gente está falando sobre arrependimento, não vem citar quem é você, quem é seu pai, seu sobrenome, o que você já fez, onde você já foi. João Batista fala assim, grande coisa, eu sou membro da Primeira Batista. Igual essa cadeira, né? Deus pode fazer essa cadeira virar membro da Igreja Batista também. Isso não significa nada. Arrependimento precisa de fruto. E o fruto do arrependimento nada mais é do que um sinal concreto e visível da mudança que está acontecendo dentro do seu coração. Porque se está acontecendo uma mudança dentro do seu coração, se você deseja Deus, isso fica exposto. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque aquilo que, aonde a gente gasta o nosso tempo revela aquilo que a gente ama. A gente precisa de frutos que demonstrem arrependimento. É por isso que algumas pessoas já pararam e falaram assim, mas então o que a gente tem que fazer? O primeiro grupo a fazer essa pergunta foram as multidões. João respondeu, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Está aí um fruto de arrependimento, compaixão. Você não tem como se arrepender, você não tem como ser de Deus se você ser uma pessoa mesquinha. Você não se encontrou Jesus. Você não se encontrou com Deus, que deu Jesus, se você não quer dar o mínimo que você tem. Se você acumula ao invés de repartir. Se o seu irmão está com fome e você com abundância não sente a sua necessidade. Compaixão é um fruto. Havia um padre, o padre Zezinho, se eu não me engano, tinha uma frase famosa, que fala assim, Deus, dê pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão. Dallas Willard falava assim, se falta pão na minha mesa, isso pode ser devido a um problema econômico. Mas se falta pão na mesa do meu próximo, isso é um problema espiritual. Porque isso passa por mim. Então, compaixão é um fruto. Você quer um ano melhor em 2022, um feliz ano novo? Seja mais compassivo, tenha compaixão, reparta mais. Agregue menos, pense menos naquilo que você vai conquistar e pense mais em como você pode ajudar as outras pessoas a conquistarem o que elas precisam. Isso é um fruto de arrependimento. Depois, a gente vê publicanos, que eram pessoas que tinham um emprego bem mal visto naquela época, os cobradores de impostos. E eles falavam, e nós, o que a gente deve fazer? E ele responde, não cobrem nada além do que foi estipulado. Porque isso acontecia muito. Acontece. As fiscalizações, aquele fiscal ali fala assim, olha, custa X, mas pode custar um pouco menos. Ou vai custar um pouco mais. E aí ele ficava com uma parte daquele imposto que era devido ao governo. Ele falou, olha, você não precisa largar o seu emprego. Faça o que é correto. Seja honesto. Honestidade é um fruto de arrependimento. Honestidade, sim, sim, não, não. Pagar aquilo que deve. Não desejar além daquilo que tem. Estar contente com o salário, isso já é um outro fruto de arrependimento. Contentamento, que João fala para os soldados. Isso não quer dizer que você não pode, obviamente, crescer, prosperar na vida, enfim, desejar, sonhar com uma vida melhor. Mas ele está falando isso para soldados, porque os soldados tinham uma maneira muito fácil de ganhar mais do que era o salário deles. Talvez outras profissões não era tão fácil assim, mas para ele era muito fácil extorquir uma pessoa, abusar da sua autoridade. E aí João fala assim, seja humilde, seja pacificador, esteja contente com aquilo que você ganha. Cuidado para o seu desejo em ficar rico, não esmagar os outros e não violentar o outro. Olha só como essas coisas são tão práticas para o nosso 2022.
são tão necessárias, demonstram esse arrependimento. Porque não é a gente orar e aí toca uma música e você chora e fala, Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu preciso que você faça essas perguntas que essas pessoas estão fazendo agora, para Deus. Fala, Deus, e quanto a mim, na família que eu tenho? Quais são os frutos de arrependimento que o Senhor espera de mim? Por isso que eu falei para você perguntar para a tua esposa que o Espírito Santo dela vai te dar uma força, para você saber o que você precisa fazer. Se eu estivesse ali nesse grupo, João, eu sou pastor, o que eu tenho que fazer? Ah, pastor. Se dedique inteiramente às pessoas, se dedique inteiramente à palavra de Deus. Cuidado com o seu desejo em ser conhecido. Cuidado com o seu desejo de ser seguido. Antes de tentar ganhar as pessoas, doe-se por elas. Não espere aplausos, nem se abale com as críticas. Se arrependa do seu orgulho de querer ser elogiado ou ficar muito triste quando as pessoas te criticam, porque isso é orgulho. Então se arrependa disso, pastor. E eu que sou advogado, e eu que sou, não sei, o que o Espírito Santo diz que você precisa se arrepender? Quais são os frutos de arrependimento que você precisa demonstrar? Essa é a exigência, mas em último lugar, além da audiência de João, da advertência da mensagem, da exigência dos frutos, existe em último lugar uma urgência. Essa mensagem, querido, ela é urgente. João diz assim, o reino chegou, está aí, está às portas, não há tempo a perder. O machado está posto à raiz. Não é que o cara que tem o machado saiu agora com o machado e foi afiar. Não é que ele voltou com o machado afiado e começou a desferir os primeiros golpes na árvore. Não é que ele agora chegou na parte mais dura da casca. Não, tudo isso já aconteceu. O machado já chegou na raiz. É só soprar que cai. É urgente, é para agora. Se você não ouve essa palavra e não se arrepende diante de Deus agora, e converte o seu coração para um realmente feliz 2022, você pode não ter tempo, se você deixar para cumprir essa palavra, no ano que vem eu me acerto com Deus, você pode não ter 10 minutos, você pode não ter mais 1 hora. O dia 2 de janeiro de 2022 pode ser o seu último dia de vida, como já foi para muitas pessoas ao longo do mundo, né? Em volta do mundo. Então é urgente o nosso arrependimento. O meu arrependimento é urgente para minha esposa. Talvez na sua família o seu arrependimento seja urgente, porque tem uma catástrofe para acontecer se você não se converter a Deus, se você não valorizar a tua família. O seu arrependimento é urgente para a vida dos seus filhos, porque você pode não ter tempo de correr atrás se você não prestar atenção no dano que tem sido causado a eles, porque você vive uma vida fria com Deus. Pode não ter tempo. O avivamento é urgente. O arrependimento tem que ser também. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos pensar que tipo de audiência somos, na advertência que recebemos, na exigência que temos que demonstrar nos frutos e na urgência que é requerida de nós para tomar uma atitude. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra? Amém. Porque essa não é uma palavra assim que tem muito, amém, glória a Deus. Mas eu quero garantir para você, irmão e irmã, que se você guardar essa palavra no seu coração, você vai encontrar misericórdia da parte de Deus. Porque Deus te trouxe aqui neste dia para ouvir isso, que a graça ainda não se esgotou, que ainda existe tempo, o machado está na raiz, mas ainda há tempo, se existe ar nos seus pulmões, então, expire com arrependimento,
Se existe ar nos seus pulmões, é porque existe chance para você, porque você ainda não queimou todas as suas pontes, porque Deus ainda tem graça para derramar. E se você se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor te traz para debaixo da sua guarida, e você começa a experimentar verdadeira prosperidade, verdadeira alegria, verdadeira plenitude, verdadeira paz. Aí o seu 2022 vai ser legal. Aí Deus vai colocar a mão e vai abençoar você em todos os seus caminhos. Vai abençoar os projetos que Ele mesmo já colocou para você executar. Vai abençoar a família linda que Ele te deu. Vai fazer com que você tenha momentos maravilhosos na presença dEle. Vai te dar força para você passar pelas lutas que virão, porque virão. Vai te dar paciência para suportar aquilo que você ainda não conseguiu mudar. Mas a única chance de você ter um 2022 pleno é que o reino de Deus venha sobre o seu 2022. Mas se o reino de Deus vier, como Ele vai te encontrar? Vai te encontrar preparado, vai te encontrar arrependido, vai te encontrar contrito, vai te encontrar em mudança, vai te encontrar com frutos de arrependimento, ou Ele vai te encontrar no grupão, analisando a mensagem. Eu sou daqui, tenho história aqui, não faço nada, mas estou aqui, entendeu? Tenho história, sou filho de Abraão, não tenho fruto de arrependimento, mas choro lágrima de crocodilo, que todo domingo levanto a mão, igualzinho todo mundo, o pastor não sabe da minha vida, e a minha vida está um caco, está tudo bagunçado, meu coração está vinculado a um monte de coisa que não presta. Faltam algumas mensagens assim, né, irmão? De falar assim, olha, 2022 vai ser o ano do seu divórcio. 2022 vai ser o ano do seu adultério. Fala, meu Deus, que palavra é essa? Não se arrependa para você ver. Não volte para Deus, para você ver onde o ódio te leva, onde a frieza te leva, onde a pornografia te leva, onde a falta de amor na família te leva. Arrependa-se, arrependa-se logo. O machado está à raiz. É urgente. Guarda essa mensagem no seu coração. Existe graça. Ouça o que eu estou dizendo. No final do texto, a última coisa, estamos acabando. A última coisa que que o texto diz, lá no versículo 18, é que com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Você fala assim, poxa, que boas novas. Era só exortação, né? Era só paulada. Não, João pregava boas novas também. Porque ele dizia que havia esperança. A água estava lá para isso. As pessoas, você está aqui para isso. Essas são as boas novas. Eu não sei quem você é, não sei seu nome, mas Deus te trouxe aqui nesse dia, vivo, bem, para ouvir essa palavra e mudar. Essas são as boas novas. Que talvez, se Deus tivesse executado seu justo juízo, você nem aqui teria chegado. Se Deus não se importasse com o seu arrependimento, com a sua vida, com a sua família, Ele não teria derramado sobre você poder do Espírito Santo para vir aqui nesse domingo de manhã. Você estava lá na sua casa, mas você está aqui. Porque Ele te ama. E Ele tem vida para você em 2022. Tem esperança para você. Tem cura, tem prosperidade, tem alegria, tem a sua própria vida, a vida eterna para você em 2022. É por isso que você está aqui. Então ouça essa mensagem, guarde-a no seu coração, passe por essa porta, a porta do reino, o arrependimento, converta novamente o seu coração a Deus, faça novamente um check-up espiritual, naqueles lugares escuros do seu coração, onde talvez você guarde coisas e não confesse para ninguém, e está ali, eu quero mudar, mas não quero, é um pecado de estimação. É momento de deixar essas coisas para trás, senão 2022 vai ser igualzinho 2021, e vai ser igualzinho 2020, e não vai ter nada de novo, porque você não mudou.
Então mude. Se arrependa, se converta, se aproxime de Deus, apare as arestas, faça planos com a sua família que vão aproximar sua família de Deus. Faça planos com o seu dinheiro que vai te aproximar de Deus e vai aproximar outras pessoas de Deus. Faça planos com o seu tempo que vai te aproximar de Deus e vai aproximar outras pessoas também. Vamos fazer 2022 o melhor ano da nossa vida e da nossa igreja, amém? Vamos orar. A pessoa pode já tomar a posição, a gente vai cantar uma última canção de celebração, mas eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar, dar um tempo para essa palavra cair no nosso coração, e depois eu vou fazer uma última oração abençoando a igreja. E aí você vai estar livre para viver essa nova vida, amém? Senhor Jesus, essa é a sua palavra, nós queremos recebê-la, guardá-la no nosso coração, porque isso é urgente. Muitos de nós, se não nos arrependermos hoje dos nossos maus caminhos, não teremos nada para celebrar esse ano. Pelo contrário, teremos a lamentar. Alguns de nós precisávamos ter pedido perdão há muito tempo, e agora não há mais tempo. Precisamos fazer isso o quanto antes. Alguns de nós precisam perdoar, e já deviam ter feito isso há muito tempo, e agora está urgente. Não podemos perder mais um ano com tranqueira, com tralha. Não podemos perder mais um ano com maledicência, com falar mal do outro. Não podemos perder mais um ano sendo infiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Não podemos mais perder tempo querendo ser Senhor de tudo, com orgulho. Não podemos perder mais um ano dependendo de bebida alcoólica, viciado em seja lá o que for. Não podemos, é um ano que se inicia uma nova chance. Deus, agora é a hora da gente se arrepender e da gente voltar para o Senhor com tudo, porque o reino está aqui. Nós oramos, ó Deus, para que a tua igreja seja abençoada, para que cada irmão e cada irmã minha possa sentir o mesmo que eu, ao mesmo tempo que essa urgência bate na porta. Existe a boa notícia de que nós estamos aqui, que a graça está sobre nós, que se o Senhor quisesse ter executado o juízo, nós nem aqui estaríamos. Essa é a boa notícia. Existe tempo ainda, não sei quanto, mas há. Nós queremos aproveitá-lo bem. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. No teu nome oramos, amém. Amém.